Boa noite agora oficialmente, bem-vindo a todos, sejam muito bem-vindos. Mais uma vez eu agradeço de coração a oportunidade de estarmos em nome da Casa Maria de Nazaré, falando alguma coisa sobre a espiritualidade, sobre os processos que a gente vive no dia a dia, né? Abrindo um pouquinho a nossa cabeça, né? Boa noite, Farid. Prazer em vê-lo, meu amigo. A gente vai falar hoje sobre um tema, como falamos de uma casa espírita, então tudo está ligado à espiritualidade, porém, normalmente o que eu falo ligado à espiritualidade nos dias atuais, de uma forma que a gente convive no dia a dia, né? Por exemplo, hoje nós vamos falar sobre caminhos para o equilíbrio. Isso é uma das coisas que a espiritualidade nos ensina muito, fala muito, que sempre o melhor caminho seria o caminho do meio, né? E nós somos criados, de certa forma, pela sociedade, algumas seitas, religiões, a ver Deus como um ser muito distante, na maioria das vezes quase que inatingível, só sendo atingido por processos de muita oração, muito sofrimento, muita penitência, né? Aí, a entender que tudo tem que ser muito difícil, quando na verdade a coisa acaba não sendo bem assim. Aí eu ouvi muito a frase, seja lá o que Deus quiser. Deus sempre quer o melhor para nós, isso não tem a menor dúvida. Mas Ele nunca, repito, Ele nunca fará por nós. Não. Com todo o respeito que eu devo a todas as religiões, em alguns momentos a gente vê em alguns carros, em alguns lugares, foi Deus quem me deu. Não. Deus não dá nada para ninguém. Deus já deu para nós o nosso corpo, a nossa mente e a nossa inteligência, né? Então Ele nos prepara para que realmente nós venhamos a conseguir aquilo que nós realmente venhamos a querer e que nós temos que conquistar, né? Porque seria tudo muito fácil. Qual seria a finalidade de nós estarmos nesse processo encarnatório se Deus nos desse tudo, né? Não é bem por aí. E os caminhos parecem simples, algumas pessoas até arriscam dizer que tem uma fórmula, talvez porque realmente seja muito simples, né? Porque somos todos um com o Pai, a sua imagem, semelhança, e temos um universo dentro de nós. Isso realmente a própria Bíblia nos conta isso, né? Nós somos um com o Pai e tudo que nós temos dentro de nós vem da sua origem. Mas como assim? Então, como eu falei, vamos pensar um pouquinho de uma forma bem atual, né? Onde tudo no universo é energia. Então a gente tem que entender. A nossa oração é energia. Por exemplo, quando nós fazemos uma oração a Deus, fazemos oração a Cristo, a Mãe Maria, né? Cada um tem seu tipo de oração. Normalmente é Pai Nosso e Ave Maria, que é o bastante comum, quem vem da origem cristã. Porém, vamos pensar assim, na França também se faz oração, na Inglaterra se faz oração, na Rússia não se faz, né? Na Itália, em Portugal, o que ocorre? Então Deus teria que ter um tradutor intérprete para entender as nossas orações? Claro que não, né? Tudo aquilo que nós fazemos em oração são energias que nós emitimos com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós falamos. Então, tudo no universo é energia, e a própria matéria que nós temos, se a gente for ver, é energia condensada. Então, a essência, a origem de onde tudo se iniciou é a mesma. Todo o universo, todo o contexto, tudo se iniciou de um único ponto. Quer seja de faça-se a luz se fez até a origem do Big Bang, né? De qualquer forma, a origem de Deus, monoteísta, criador de tudo, ou a origem do universo, comprovado pela ciência, todo o processo tem a mesma origem, né? E, tudo bem, Rubens, e onde está essa essência? Como que nós podemos acessar essa essência? Então, vamos falar um pouquinho do caminho do meio, né? Sabemos que o equilíbrio e a harmonia nos trazem um crescimento interior, uma vida próspera e feliz. Então, todos os extremos, com toda certeza, não levam ninguém a nada, a menos uma doença, um estresse, uma psicose daí para mais, né? E aí, nós começamos com uma citação bíblica que diz: crê que lhe será dado. Nosso mestre nos diz:
E ainda como nosso Mestre Jesus nos dá uma verdadeira aula sobre acreditar e ter fé, né? A fé é o mesmo processo da oração. A fé é um processo do qual você se concentra, você emite uma frequência, uma energia em ligação com o Pai, né? E ele mostra, quando ele fala, a fé transporta montanhas. Quando voltou para onde estava o povo, chegou-se a ele um homem que, ajoelhando-se aos seus pés, disse: Senhor, tem piedade de meu filho. Ele é lunático e sofre cruelmente. Muitas vezes cai, ora no fogo, ora na água. Já o apresentei a seus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus então respondeu: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei entre vós? Pois se ele nos ensina, exatamente, existe um momento em que ele vai e nós temos que dar continuidade. E ele próprio disse: até quando estarei entre vós? Até quando vós sofrerei? Traze-me aqui o menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, eis que saiu do menino, que ficou curado no mesmo instante. Então os discípulos vieram até com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não pudemos nós expulsar esse demônio? Jesus disse: por causa da vossa pouca fé. Pois em verdade vos digo que se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis àquela montanha: passa daqui para ali, e ela passaria. Nada vos seria impossível. Não se expulsam os demônios dessa espécie senão por meio de prece e jejum. Mateus 17, 14, 21. O que Jesus disse com isso tudo? Que, embora ele estivesse aqui com todo esse contexto, se não houver a nossa fé, a nossa concentração interior, o caminho para equilíbrio com energia, nada se consegue, né? E o primeiro passo da fé, do que os olhos da matéria, o primeiro passo da fé é acreditar naquilo que os olhos da matéria não veem. Esse realmente é o primeiro passo. Aí vem outra pergunta: mas Rubens, e onde é que fica a fé? Vários, ao longo desses milênios, vem tentando explicar. Cristo explicou, Siddhartha Gautama, que também é um mestre iluminado, o Buda, ensina-nos e diz: a mente cria, o sentimento atrai e a fé realiza. Isso foi por volta de 490 a.C. Então, Cristo nos disse depois, Buda já dizia, a nossa mente, a nossa concentração e o nosso caminho para equilíbrio é o que nos liga ao Pai Maior. Aí, a ciência entra e explica também. Tem um camarada conhecido, recente, não tão recente assim, chamado Nikola Tesla, um grande inventor em engenharia eletrônica, anunciou ao mundo, né, tudo é vibração. Ok, Jesus dizia, concentrar, nós somos energia. Buda dizia, a mente cria, o sentimento atrai e a fé realiza. E a ciência explica que o que faz essa comunicação chama-se vibração, né? E mais recentemente, a física quântica nos diz que criamos uma identidade vibracional através de pensamentos e sentimentos. Então nós sabemos que realmente nós somos o que nós pensamos e nós somos aquilo que nós sentimos. A partir daí, atraímos, materializamos tudo aquilo que criamos como um desejo real, que ficou muito popular a partir da década de 80 para 90 especificamente, a lei da atração, né? Então a lei da atração dizia, se concentre em alguma coisa, procura sentir aquilo, né? E por mais que muitos venham tentando dizer, a maioria das pessoas ainda não compreendeu essa mensagem e essa ideia. Caminho para equilíbrio, a vibração. A ideia desse imenso poder, acredito já ter ficado claro de algumas formas, né? E a gente está aqui reforçando. Onde a partir do pensamento, recentes estudos que não param, né? Então, tipo, a ciência vem agora acompanhando a religião, passo a passo, à medida do possível, chegou-se a um novo caminho e descreve que o consciente, aquilo que nós dominamos nesse mundo de terceira dimensão, é 3,7
E o subconsciente significa, ou inconsciente, 96,4%. Ou seja, onde tudo se projeta do encontro dos dois que geram a lei da causa e do efeito. Essa parte consciente nossa, ela tem que administrar a fé, aquilo que nós acreditamos, ela tem que passar para dentro de nós, que é a parte consciente. E o subconsciente é que é acessado e faz todo esse caminho. Então a lei da causa e efeito, a lei da ressonância, onde acredita-se que nossa vida, se nós quisermos tomar um rumo sob nosso controle, parte daí. Porque na verdade, tudo que acontece fora de nós, né, está dentro de nós. Tudo que acontece fora está dentro de nós. E aí uma outra citação bíblica onde Jesus já nos dizia, assim na terra como nos céus, né? Ele correlaciona na citação da oração no Monte das Oliveiras, né? Mateus 26,14. E também nos diz a alquimia, mais um processo da ciência tentando explicar, né? Um dos caras mais conhecidos, Hermes Trismegisto, que o que está em cima é como o que está embaixo, o que está dentro é como o que está fora. Partindo dessas citações, a gente tem que parar e pensar que nós temos que realmente procurar um caminho do equilíbrio. Isso ocorre quando o pensamento criou uma informação e nós acreditamos. É passado para o subconsciente como uma verdade absoluta e a criação. Então, quando nós realmente fazemos uma oração, nós temos que procurar esse caminho do equilíbrio. O nosso consciente vive de dentro, né? E o grande segredo da oração, rezando de dentro, é sempre agradecer, porque realmente quem pede ainda não tem, quem agradece já recebeu. E muitos pensam, né, como a mídia em muitos processos passou, que basta repetir muitas e muitas vezes um desejo que ele se realiza. Também não é bem assim, né? Não é importante se acredita ou não. Então, eu quero ficar rico, eu quero ficar rico, eu quero... Não é por aí, né? Então tem que haver todo um contexto, além do merecimento por aí. E poucos ou quase ninguém que se conheça conseguiu por esse caminho. Só repetindo, tá? E fica repetindo, eu tenho dinheiro, eu sou bem sucedido, eu tenho um grande amor. Mas isso, quando é repetido dessa forma, ele sai da boca para fora, tá? Entre tantos que, né, só repetir isso é difícil. Essa mensagem não chega ao subconsciente. Existe entre o consciente e o subconsciente o que se diz que seria um portal. Então, a força maior está no nosso subconsciente. A gente fala aqui, mas o subconsciente, né? E a chave desse portão, as religiões nos mostram que é a fé, a crença e o desejo real. Se o consciente não for convencido, né, se a fé não for intensa, se a vibração não for intensa, nada se realizará. Na verdade, basta ter fé, né? Podemos dizer, quando o consciente acredita, como nos ensina Jesus: tenha fé. Como sabemos, o Pai nos deu algo chamado livre-arbítrio e também nos deu a mente, onde podemos criar os pensamentos. Então, todos esses pensamentos, tudo isso que nós criamos em nosso consciente, o subconsciente, passando para o nosso interior, tem que procurar esse caminho do equilíbrio. E Ele nos deu isso. A mente cria. Então, se eu vou fazer uma oração de gratidão, eu vou agradecer por alguém estar curado de uma doença. Eu vou agradecer e eu vou mentalizar aquela pessoa já curada. Isso chama-se o quê? Uma oração com uma frequência de gratidão, para que nós realmente venhamos a atingir aquele ser maior que nos criou e nos ensinou isso. É que não era interessante para muitos que a maioria das pessoas soubessem como se acessa isso, né? Esse é o grande poder que Ele nos passou. Veja bem, Cristo, nessa nossa criação, é o grande poder que Ele nos deu. Porque Ele mesmo disse, vós sois deuses, a minha imagem e semelhança. Então, se nós somos criados à imagem e semelhança dele, Ele nos deixou todos os caminhos. Depende de nós sabermos utilizar, procurar o equilíbrio e saber como chegar a Ele. E Ele complementa ainda, né?
Vós sois Deus, quem crer em mim fará o que eu faço e ainda mais. João 14:12. Como que eu vou fazer o que Jesus fez? Se eu sou a sua imagem e semelhança, se eu conseguir mentalizar, criar uma frequência, passar para o meu subconsciente e me tornar uno com o Pai, fatalmente faremos tudo aquilo que Ele faz. Aí daí vem aquela dúvida, né? Então muitas pessoas me ouvem em alguma palestra, algum estudo, alguma coisa, e falam assim: não, eu vou fazer. Só que a pessoa acha que é 2 minutos, né? Olha, eu vou mentalizar, vou criar uma frequência. Eu quero um carro. Aí eu vou mentalizar, olha, eu quero um carro. Assim, acabei de mentalizar, eu vou na garagem ver se o carro está lá. Não é bem por aí, né? Tem todo um processo da energia. O milagre maior quem fazia, transformava a água em vinho, era o Pai, que era o ser absoluto. Ele nos deu as ferramentas para que nós pudéssemos realmente evoluir e crescer a partir daí. Aí as pessoas não veem, não acontece como ela quer, aí ela fala: não, vou entregar nas mãos de Deus, seja como Deus quiser. Aí acontece um outro problema muito complicado, que isso cria o que nós chamamos de crenças limitantes. Não, eu não consigo. Eu posso fazer a oração, eu posso me concentrar, eu posso vibrar, mas isso eu não vou conseguir. Isso são coisas que nós, inclusive, adquirimos, né, de culturas que vêm de longe. Então a corda sempre quebra do lado mais fraco, a ocasião faz o ladrão, a árvore sempre nasce torta, a mão não torta. São coisas que colocam para nós e nos limitam. E o Pai nos disse: tudo que crerdes, assim conseguirá. E quem tem o poder da fé acredita no invisível aos olhos carnais. Isso é uma coisa importante, né? Porque nós estamos aqui nessa terceira dimensão, as religiões nos prendem a nos apegar a isso e não nos ensinam a enxergar com os olhos da alma e não com os olhos carnais. Então, Cristo diz: feliz daquele que crê, né? E olha que interessante, nessa criação que o Pai fez no universo, tudo se reconstrói a cada bilionésimo de segundo. Então surgem infinitas possibilidades de acessarmos quando temos a fé verdadeira. Então aquele que está em equilíbrio, aquele que está em paz, aquele que entende que a sua oração é um processo de vibração que chega a um ser supremo, que procura se tornar único com ele, nos leva muito além disso, né? Então isso cria em nós, muitos porquê e como, né? Mas a resposta a essas perguntas se apresenta no caminho de expandir a consciência a caminho do equilíbrio. Vocês estão ouvindo hoje, talvez não na parte religiosa, na parte, eu estou tentando explicar no dia a dia um pouco da ciência, né? Porque a religião nos ensina a orar. Aqui eu estou dizendo como que a gente faz essa oração, né? Esse processo de vibração. E uma frase mística diz, né? Quanto mais dentro, mais fora. Quanto maior a sua fé, quanto mais você tiver consciência de como atingir isso pelo subconsciente, você vai eliminando bloqueios, essas crenças limitantes. Não consigo, você consegue tudo. Você é o que você pensa e você é aquilo que você acredita ser. Então, quando nós eliminamos essas crenças limitantes, passamos a realmente controlar a nossa vida no equilíbrio, com amor e com carinho, conseguirmos realmente aquelas coisas que o Pai nos disse. Até um certo tempo, então, acreditamos nas religiões, ele sempre vem nos trazendo. Nós estamos numa fase já de evolução, que ele falou: agora eu já dei para vocês, eu quero que vocês caminhem ao meu lado, não é só pedir para mim, né? Então, na maioria das vezes, não detectamos de imediato. E aí, onde muita gente desiste, né, nessa questão desses bloqueios. As mudanças, quando nós entendemos a nossa oração, elas são lentas, porque ela tem que tirar aquela crença do não consigo, só o padre faz isso, só a entidade faz isso, né? Eu não consigo isso, e isso tem que mudar gradativamente, e os resultados aparecem no dia a dia. Não existe mágica, mas sim mudanças em crenças, não que a entidade deixará de fazer, não que as vibrações deixarão de existir, mas simplesmente nós
passaremos a ser a ferramenta importante a serviço do Pai e a serviço do nosso crescimento, né? Então, vamos mudar frequências, vamos criar um novo campo magnético e por afinidade nós vamos acabar atraindo tudo do universo, ou seja, seremos uno com o Pai em uma energia única. E nossa mente subconsciente, também chamada de eu maior, o ego, se comunica com tudo que existe no universo que conhecemos. E não conhecemos onde conhecer tudo é praticamente impossível. Mas se nós tivermos a consciência desse nosso eu interior, colocarmos o nosso processo vibracional e a nossa fé, com certeza nós conseguiremos esse acesso maior e sem a dependência, né? Porque Cristo não criou a religião. A religiosidade é divina, a religião é do homem, né? Então a religião seria uma forma de nos ligarmos ao Pai maior. E Ele nos deu essa ferramenta e atualmente, com o apoio da espiritualidade, nós estamos fluindo nossa mente para nós mesmos chegarmos sempre mais próximos do Pai e quando precisarmos de alguma orientação de alguma entidade de luz, fique mais fácil de nós recebermos e podermos fazer a nossa parte. Prova clara é o poder da oração quando acreditando na resolução do pedido, né? Emitimos um processo de gratidão e desejo real, né? Então, desejo real, o que você pensou? Eu preciso de um trabalho, eu preciso estar curado, eu preciso de um relacionamento. Tem que ser real aquilo, não pode ser qualquer processo que se reverte. Acho que não dá, fatalmente você quebrou tudo que você fez, você não acreditou realmente naquilo. Então a gente emite aquela frequência para o Pai e Ele nos responde mais do que aquilo que nós mandamos. Seguindo por aí, o equilíbrio se manifesta porque acreditamos num futuro melhor, numa confiança de nossa mente que nós podemos fazer a nossa parte e que todas as mudanças sempre começam de dentro e terminam no lado de fora, né? Então a nossa consciência, a nossa fé, a nossa vibração começa aqui, nós criamos, e quando criamos esse caminho do equilíbrio, temos a certeza de sempre sermos atendidos. Existe um segredo que nos ensinam, que é: pergunte ao universo que ele te responde. Esse é muito utilizado por algumas técnicas, né? Mas traduzindo religiosamente, peça para Deus, né? Deus, universo, ser maior, não importa que nome ele tenha, pergunte lá de dentro, né? Claro que se não estamos sintonizados com essa frequência, fatalmente não ouviremos o que ele diz, né? Então, só devemos perguntar, e muitas vezes erramos, quando tentamos criar a resposta do que aquilo que nós perguntamos. Então vamos concentrar nossa mente, focar a nossa fé no Pai Maior, vamos levar essa fé para o nosso interior, acreditando piamente, sem nenhum bloqueio, né? E não tentar criar a resposta quando nos comunicamos com o Pai. Então, só fazemos a pergunta, só fazemos o que nós pedimos e sempre a gratidão. Sempre a gratidão, gratidão, gratidão. E se nós tivermos isso em mente, podemos decretar de dentro para fora o caminho do equilíbrio, o caminho da prosperidade, o caminho da saúde, o caminho da fé. Tudo está dentro de nós. O caminho a seguir ao nosso Mestre Jesus está dentro de nós. Aí vai a questão: acredite, tenha fé, decrete que isso fatalmente acontecerá. Ok? Então, gente, só para a gente pensar um pouquinho como nós podemos chegar no caminho de equilíbrio, como nós podemos chegar ao Pai Maior, para a gente entender, não simplesmente fazer por fazer, mas realmente para que nós entendamos um pouco, tá? E aqui, então, vamos complementar com a oração para que realmente nós consigamos chegar nesse caminho de equilíbrio, né? Então, vou pedir a todos que me acompanhem, fechem os olhos.
Vamos criar uma vibração de amor, vamos mentalizar o amor, vamos mentalizar a paz, vamos respirar, criando dentro de nós e no nosso entorno uma atmosfera de equilíbrio, de paz e prosperidade. Nesse momento, agradecendo a Deus, nosso Pai, Criador desse universo perfeito e completo, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, que nos recebe, que nos orienta, nossa Mãe Maria, que nos acolhe, e os nossos mestres ascensionados de luz, que captam as nossas vibrações de fé, de amor, os nossos pedidos e a nossa gratidão e encaminham ao Pai. Nesse momento, eu peço a todos mentalizarmos nossa Mãe Maria, nossa imagem de Mãe Maria, e mentalizando essa energia de paz, de amor e de tranquilidade. E assim sendo, façamos a oração que o Pai nos ensina. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, ao Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, assim é, e assim para todos sempre será. Gratidão, gratidão, gratidão. Procurando o caminho do equilíbrio, o caminho que mais facilmente nos leva ao Pai. Espero que tenha contribuído com vocês de alguma forma, mais uma vez agradecendo pela oportunidade de estar presente nessa live, agradecendo a todos que estão aqui, que tenham uma noite abençoada, que tenham uma semana abençoada, e estaremos juntos na próxima terça-feira, falando de mais um tema ligado à espiritualidade e aos dias de hoje. Gratidão a todos, gratidão, gratidão, e tenham uma boa noite. Muito obrigado, meus irmãos. Obrigado, boa noite. Gratidão a todos. Gratidão, gratidão, gratidão.